O doutor Luiz Fernando falou, isso tem que acabar, mas como que é que isso vai acabar, situações como essa, se os projetos não caminharam ainda, se as recomendações ainda não se transformaram, não tem força de lei, e no que está previsto hoje na atual regulamentação da ANS, é essa situação que permite a ocorrência desses fatos. Como é que vocês reagem diante disso? Bom, a gente está com uma estratégia este ano de uma aproximação maior, tanto com os magistrados, né, a gente procurar se aproximar mais, porque eu acho que o judiciário que precisa de informação, desde que eles queiram ter informação, nós temos para dar. Aí somos parte interessada no processo, né? Pode falar assim, mas puxa vida, são as operadoras partes interessadas no processo é que vão dar a informação para o judiciário. Então estamos buscando que a ANS faça esse trabalho de aproximação, que ela é uma entidade isenta, ela atua para... Ela é autoridade? Ela é autoridade, ela atua para o desenvolvimento do setor de saúde suplementar e pode fazer esse trabalho de aproximação e pode ser esse elo de ligação com informações aí, não da parte interessada, operadora, não da parte do beneficiário que quer uma cobertura total, mas não paga por isso, mas como entidade isenta, como aquela que define qual o rol de procedimentos mínimo, porque nem isso é respeitado. Porque você não respeitar os contratos, a gente até fala assim, puxa vida, não tem conhecimento do contrato da operadora. Mas não respeitar uma lei, não respeitar o rol de procedimentos mínimo que hoje está declarado numa lei, aí o judiciário tinha que pelo menos conhecer isso e respeitar isso. Então a ANS tem que fazer esse elo, tem que fazer esse trabalho de aproximação e fazer esse trabalho de ser a entidade que vai informar, que vai preparar o judiciário para que tomem decisões melhores. Doutor, eu só vejo essa solução como uma solução. Doutor Luiz Fernando, o senhor possui assim, estatísticas que pudessem nos informar acerca de, por exemplo, essas milinares, qual é o percentual de vitória, de atendimento que elas têm tido? Qual é o tipo de solicitação, ou reivindicação mais frequente que elas apresentam? Que tipo de situação vocês estão muito mais constantemente tendo que reagir? Essas liminares dizem respeito basicamente à questão de cobertura assistencial, né? Então você vai encontrar nessa liminar pedido para fornecimento de medicamento, para internação em hospital que não está credenciado pela operadora, para realização de um tratamento que não está previsto, um tratamento experimental que não, né, que não está reconhecido ainda pelo Conselho Federal de Medicina. Então, tem uma série de coberturas. A questão de órteses e próteses é um caso seríssimo nós estamos enfrentando, né? O que a gente observa é que, normalmente, apesar de termos órteses e próteses de boa qualidade, fabricação nacional, sempre são indicadas próteses importadas, elevando extraordinariamente o custo. Então você encontra uma prótese, por exemplo, de R$10 mil na nacional e a indicação médica para uma aquisição de uma prótese R$70 mil. Né? Então, como é que o senhor explicaria essa tendência desse tipo de indicação médica? A alegação do médico é que ele não trabalha com esse tipo de coisa, que ele não confia na prótese nacional, o que é um verdadeiro absurdo. Né? Se a prótese foi registrada na Anvisa, se ela está plenamente, está sendo comercializada, né? Se ela está tendo acesso, e se não existe nenhuma contraindicação, quer dizer, casos, porque ele poderia dizer que não aceitava a prótese, se houvesse casos de insucesso na colocação daquela prótese. E não é o caso, não existe isso. É possível afirmar que há interesse... A questão é financeira, exatamente. Há interesse financeiro? Há interesse financeiro, existe um grande mercado, um mercado forte, de fornecedores desses produtos médicos, né, que incentivam a colocação desses materiais. Né? Então, esse custo de assistência à saúde, essa introdução de tecnologia, que a Marília se referiu, né, isso aí precisa ser controlada, sob pena de nós inviabilizarmos essa assistência à saúde suplementar. A senhora falou na sua primeira intervenção sobre uma predominância da técnica no consultório médico, né, que o médico se transforma quase que exclusivamente num solicitador de exames sem que sejam feitos ele próprio um exame, como se costumava fazer antes, né? Isso tem um efeito também nos custos dos planos de saúde. Sim. Mas é isso que a gente falou, né? A questão da má formação médica que gera uma insegurança clínica do médico, então ele vai se escudar cada vez mais na tecnologia. Mas será que é só... a tecnologia pudesse resolver isso. Mas é só a má formação médica ou há também uma tendência de atitude? Tem uma relação, você sente muito bem isso, quando o médico solicitante... Na estrutura das operadoras, você tem médicos auditores, que são médicos contratados no mercado.
Eles eram nossos credenciados e, de repente, contratamos eles para trabalhar dentro das operadoras como médicos auditores. Como é que vocês selecionam? É normal, ele é contratado para trabalhar na empresa, assim como... Análise de currículo. Análise de currículo, passa por uma prova, tem a prova específica... aí, mas não há nenhum depende. tipo de solicitação que ele compreenda ou manifeste algum tipo de identidade com o espírito da autogestão? Não há nada disso, não há nada disso. Tanto que, quando a gente iniciou a contratar médicos auditores, quando essa figura começou a aparecer no mercado de trabalho, o médico auditor, às vezes o médico assistente solicitava, ele falava assim, não tem cabimento esse pedido. Ah, não, mas aí a gente tem que escrever porque a gente tem que ficar com tudo escrito. Não, mas eu sou médico, eu não posso escrever, eu não posso ir contra esse médico. Tudo isso foi alterando com o tempo. Então, hoje o nosso médico auditor já tem total liberdade, porque ele podia sofrer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, afinal de contas ele é médico com CRM. Então, quer dizer, o que acontece hoje em dia, hoje o nosso médico auditor, ele chama o médico assistente para conversar, ele vai ao médico assistente e fala, vem cá, por que você está pedindo esse material, se nós temos esse aqui, muito mais barato e vai trazer o mesmo benefício para o paciente? E como é que se resolve? Tem médico assistente que realmente chega e fala, tá bom, que reconsidera, topo, reconsidera, volta atrás. Nesse caso não haveria aquela tendência. Não. E tem médicos que falam, não aceito, não vai mudar. Eu tenho total poder sobre a definição do tratamento do meu paciente, o material, o medicamento que ele vai ser utilizado. E a gente sempre ouviu falar, está na mídia para todo mundo ouvir, da relação indústria, fornecedor de materiais e medicamentos médicos, né? Então, você vê aí que isso acontece, essa relação é prejudicial. A indústria chegando nas faculdades, quando os médicos estão saindo para clinicar, e a indústria tem espaço nas faculdades. Condicionando-os. Sim, então ela tem espaço nas faculdades, ela tem espaço nos hospitais, alguns hospitais estão barrando essa entrada da indústria para falar com os médicos do seu corpo clínico. Então, uma série de medidas estão sendo tomadas para barrar isso. E daqui a pouco, né, a indústria vai começar a chegar nos nossos médicos auditores, porque no momento que eles conseguem, de alguma forma, discutir com o médico assistente e mudar o tratamento, daqui a pouco a indústria está aqui do nosso lado, tentando fazer, e tem várias entidades nossas vetando esse contato. A indústria não entra na minha operadora. Então, tem uma série de coisas que dá para fazer. Só que o mercado está vendo isso, as denúncias estão, de alguma forma, surgindo, mas nada comprovado. A gente não consegue comprovar nada do que a gente está falando. Mas o Conselho Federal de Medicina sabe que existe essa prática. Qual é a posição do Conselho em relação a isso? Totalmente contra. Mas, efetivamente, o que está sendo feito para mudar isso, a gente não está vendo muito. Estão começando algumas iniciativas agora. Existem várias câmaras técnicas que conseguimos criar com representantes de operadoras e representantes dos médicos no âmbito da Associação Médica Brasileira, onde nós estamos discutindo utilização racional de materiais e medicamentos, incorporação de novas tecnologias. Quer dizer, o médico hoje, ele tem como nos ajudar nesse processo. E aquele médico que é bom, ele tem que ser valorizado. Aquele médico que segue uma diretriz clínica, medicina baseada em evidência, que segue protocolos clínicos para atender aquele paciente, aquela patologia, ele tem que ser valorizado na nossa rede credenciada. E é isso que estamos buscando. Então, medidas a serem adotadas existem. Precisamos praticar.